think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Os americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à sua cultura e estilo de vida. O filme de terror é o espelho do nosso lado negro inconsciente. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show. De filmes de série B a filmes de culto. O filme de terror. Elizabeth sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Desde o seu início, o filme de terror foi o género mais lucrativo para a indústria do cinema. O público gostava de apanhar um susto. Mas onde termina a realidade e onde começa o terror? Esta é a questão fundamental do género. Um filme de terror tem que nos assustar. Sabemos que não estamos em perigo, sentados no sofá, enquanto vemos a rapariga que parece fazer tudo para deixar que o monstro a apanhe. Mas é mais forte do que nós. A pressão sanguínea aumenta, a pulsação cardíaca acelera, as mãos transpiram e esquecemos completamente de onde estacionamos o carro. Já não temos controle sobre nada. E isso é bom. Voltamos à infância. Lembra-se de ter medo do escuro? E do monstro debaixo da cama? Das tábuas do chão a rangerem e das portas a chiarem? Mais do que tudo, este medo do escuro é o medo do outro, do desconhecido. Este medo remonta ao tempo das cavernas, quando os nossos antepassados ainda não tinham inventado o sabre de luz para se defenderem dos grandes predadores. Teríamos de recuar até ao século XVIII para encontrar o início da história de terror, até Anne Radcliffe, autora de um conto sobre as aventuras de uma mulher recém-casada, mantida prisioneira num castelo sinistro. Confrontada com uma série de monstros horríveis, acaba por descobrir que eles nunca existiram e que foi simplesmente manipulada pelo seu marido, que queria roubá-la. Após o positivismo do século do Iluminismo, romancistas e poetas avivaram a memória de fantasmas e monstros esquecidos, relembrando uma humanidade inteiramente virada para a civilização e para o progresso, de que não podia deixar para trás a natureza bárbara das suas origens.
No início do século XIX, Lord Byron costumava retratar rejeitados românticos e Robert Louis Stevenson antecipou-se a Freud ao revelar-nos o Sr. Hyde que existe em cada um de nós. O século terminou em beleza com o conto de Bram Stoker sobre um pacato funcionário do notário que acaba prisioneiro no castelo do terrível Conde Drácula. Mas a segunda parte da ação do romance foi transposta para a Inglaterra contemporânea. Desta forma, o terror deixou de estar restrito a terras exóticas, ainda submersas num passado místico. Surgia no cotidiano das pessoas, atacando os seus vizinhos e levando-os à loucura. Os pioneiros do cinema europeu estavam mais interessados no fantástico do que no terror. Se Satanás chegasse à Terra em 1906, não seria para atormentar os pobres humanos, mas sim para pregar partidas irónicas às custas da elite da sociedade. O mundo estava a mudar e o cenário foi alterado. Traumatizada pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha cismava sobre os seus demónios interiores. Em 1919, o expressionismo cinematográfico surgiu como uma forma de arte com o gabinete do Dr. Caligari. Sem dinheiro para comprar os direitos do romance de Stoker, Murnau criou Nosferatu, um duplo disfarçado de Drácula que espalhava a praga sobre a Europa. Em Hollywood, Lon Chaney tornou-se o pioneiro deste género, que até então fora tipicamente europeu. O terror tomou a forma de Quasimodo e do fantasma da ópera. Carl Laemmle, o patrão da Universal Studios, decidiu apoiar os filmes de terror, apesar de ser um género que não interessava aos grandes estúdios. Drácula, Frankenstein e a Múmia tornaram-se os novos heróis dos anos 30. Irving Thalberg, o braço direito de Louis B. Mayer na MGM, depressa se apercebeu do entusiasmo do público por este tipo de filme. Pediu a Todd Browning, o mestre do macabro, que realizasse um filme para competir com a Universal. Mas as suas aberrações assustaram o público, que ficou chocado ao ver os monstros reais da Barnum Troupe exibidos no ecrã. When this dead hand moves. A década de 30 ditou a equação filme de terror igual a filme de monstros. Logicamente, os atores que representavam estas criaturas tornaram-se as forças motoras do género, tal como o repertório de personagens que encarnavam. Bela Lugosi será para sempre o Conde Drácula e Boris Karloff o monstro de Frankenstein. 20 anos depois, o estúdio inglês Hammer perpetuou a fórmula ao dar vida a estas personagens com dois atores, Peter Cushing e Christopher Lee. O único pormenor que mudou foi o facto de os filmes serem agora filmados a cores. Por isso, o sangue que jorrava para a câmara era vermelho. Nos Estados Unidos, um homem rivalizava com os dois príncipes britânicos do terror gótico, Vincent Price. Nine shall die. Your wife no fives. But you I will kill. But you can't, Doctor. I am already dead. Após representar aristocratas malvados sob a realização de Roger Corman, deixou a sua marca nos filmes de terror com o seu desempenho como o abominável Dr. Phibbs. Esta criação, marcada pelo espírito subversivo da década de 60, brincava ambiguamente com a autoconsciência e a paródia. Os puritanos denunciaram-no como um escândalo, enquanto outros não sabiam o que pensar. Oh, my friend, you don't know what your visit means to me. O filme de terror não era suposto ter graça. O objetivo era assustar-nos, não fazer-nos rir. Ainda assim, esta veia satírica no género deu origem a algumas pérolas raras. Frankenstein Jr. respeitou a estética e os códigos do género, típicos dos anos 30, acrescentando um humor que dá ao filme um segundo nível de interpretação. Mas o monstro de Frankenstein não é a personagem mais assustadora do cinema de terror.
Nascido do cruzamento entre a reconhecida obra de arte Psycho e 2001 Loucos, o assassino em série iria tornar-se o novo herói do género. Pense no hotel vazio perdido nas montanhas, na criança que anda de triciclo nos corredores e em Jack Nicholson que não pode abrir as portas porque perdeu as chaves. As chaves do paraíso e das portas do inferno. A Igreja sempre lutou contra o mal e o terror que ele provoca. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for, as a last resort, to try and save her. As vítimas da Inquisição poderiam contar-nos algumas coisas se ainda andassem por cá, e os exorcistas do Vaticano ainda têm muito trabalho a fazer. Everything appears to be under control. Com A Noite dos Mortos-Vivos, o ex-realizador de publicidade George Romero destruiu conscientemente os símbolos de confiança da América branca protestante. A obra foi filmada em 1969 na região de Pittsburgh, famosa pelas grandes fábricas de aço. Alguns anos mais tarde, um despedimento massivo de trabalhadores trouxe uma nova era endémica de desemprego em massa, que rapidamente se espalhou por toda a América e depois por todos os países industrializados. Os zombies de Romero proclamavam abertamente a revolta dos desempregados. Os trabalhadores condenados à pobreza eterna, as caras sinistras do pesadelo americano. É óbvio que não foi por acaso que a personagem mais apeladora do filme era um afro-americano que acaba por ser morto pelos disparos da polícia e da milícia branca. Nothing down here. All right, go ahead down and give him a hand. Let's go check out the house. There's something there. I heard a noise. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Para aqueles que não tinham percebido a mensagem, Romero voltou a insistir, 10 anos depois, com o assustador O Renascer dos Mortos, lançando os seus exércitos de cadáveres rejeitados e desempregados num ataque ao Templo Supremo da América Moderna, o centro comercial. Agora, no início do terceiro milénio, Freddy, Halloween, Sexta-feira 13 e gritos causam arrepios na espinha de casais de namorados. Enquanto que o Predador e o Oitavo Passageiro são os novos monstros nos ecrãs planos de todo o mundo. O público ainda quer ser assustado e o filme de terror tem um futuro próspero diante de si. O homem que será para sempre lembrado como o ator que encarnou a criatura com as famosas presas nasceu a 29 de outubro de 1882 na Hungria, numa pequena aldeia chamada Lugos, daí o seu pseudónimo Lugosi. Mr. Lugosi, what was your first mystery play? It was Dracula. Or did the role depress you? Very much. Haunted me. I often dreamed of the dead. Iniciou a sua carreira no teatro, onde trabalhou de 1901 a 1914, antes de sair para a frente de combate como tenente do 43º Regimento de Infantaria Húngara. Quando regressou, fundou o primeiro sindicato dos atores e envolveu-se na política sob o regime soviético. Mas foi obrigado a sair do país para escapar às primeiras purgações. Em Berlim, atuou para Murnau antes de partir para os Estados Unidos em 1921. Passou 10 anos a tentar sobreviver, até que Victor e Edward Halperin o recrutaram para o White Zombie, uma pequena joia gótica digna de Poe em todos os aspectos. Delighted to see you again, Monsieur Beaumont.
Entretanto, Todd Browning perguntou-lhe se estava interessado em desempenhar o papel de Conde Drácula. Foi o início da maldição de Bela Lugosi. O sucesso do filme e o seu desempenho empurraram-no para as luzes da ribalta. Tornara-se uma estrela, mas começou a encarar-se como o próprio Conde Drácula. Usava uma capa longa e saía apenas à noite. O público seguia avidamente as suas histórias, mas os únicos filmes que Lugosi fazia agora eram filmes de terror ao lado de Boris Karloff. Perto do final da sua vida, Ed Wood, um jovem realizador de filmes de série B que tinha uma paixão pelo terror dos anos 30, ofereceu-lhe um papel no plano 9 dos Vampiros Zombies. Bela Lugosi morreu durante as filmagens. Ed Wood terminou o filme com um duplo que escondia a face atrás de uma capa. Drácula. Em agosto de 1956, os seus colegas desfilaram junto ao seu caixão para lhe prestarem uma última homenagem. O funeral foi pago por Frank Sinatra. De acordo com os seus últimos desejos, o ator foi deitado no seu caixão, vestido com o fato e a capa de Conde Drácula. Antes de o caixão ser fechado, Peter Lorre sussurrou a Vincent Price: talvez devêssemos espetar-lhe uma estaca no coração para prevenir. You see, I'm 30 years here in America, and 8 months ago I was called to come to England to revive the American version of Dracula. Doesn't Dracula ever end for you? No. Dracula never ends. I don't know whether I shall call it a fortune or a course, but it never ends. O monstro é aquele que é diferente, que se destaca da normalidade. Quer seja gordo, grande ou simplesmente deformado, o monstro assusta as pessoas. Os seus olhos tristes e sós contemplam um mundo do qual não sabemos nada. O ponto em comum da maioria dos monstros é a procura constante da sua humanidade perdida. Ao contrário dos outros homens que supostamente já são humanos. Quer seja vítima de um cientista louco, de um doutor visionário ou de uma mordida de morcego, o monstro luta contra aqueles que tentam destruí-lo devido ao perigo que ele representa. Mas acima de tudo, o monstro também lutava contra si próprio. Era diferente dos outros, fora do normal. É engraçado quando sabemos que o oposto ao normal é o estranho, o deformado. Uma norma e diferenças com S, porque quando existe uma norma, existem muitas diferenças. As diferenças são muitas vezes físicas e a sociedade rejeita os monstros por essa razão. Da realidade ao mito. Nos Balcãs, Vlad Dracul, que executava os seus inimigos à moda turca, empalando-os vivos, deu origem à lenda do sinistro Conde Drácula, o vampiro. Os crimes dos assassinos em série da velha Europa levaram-nos aos contos dos lobisomens, predadores que eram metade homem, metade animal e que, em cada lua cheia, procuravam carne fresca. Da mesma forma que a egiptologia popularizou o mito da múmia que é trazida de volta à vida, as descobertas da paleontologia abriram o caminho para uma nova categoria de monstros: os dinossauros. Foram animados imagem a imagem por Willis O'Brien, que alguns anos mais tarde foi um dos criadores de um novo monstro, King Kong. Esta criatura não assustava as pessoas, pelo contrário, inspirava pena, e o público voltou a tornar-se humano.
Enquanto os monstros encarnados na década de 20 por John Barrymore e Lon Chaney sugeriam uma ambivalência de repulsa e atração, o monstro King Kong é claramente apresentado como uma personagem vítima de uma sociedade bem mais cruel do que a sua selva pré-histórica natal. Mais do que nunca, o monstro simboliza a inocência primitiva destronada pelo dinheiro e pelas convenções. O monstro é um espelho da sociedade. No filme de terror, onde a ação tem muitas vezes lugar num castelo assombrado, o herói tem de procurar e usar um objeto sagrado. Um talismã que lhe permita enviar o monstro de volta às trevas. Um anel para uni-los a todos. Como perito em mitologias medievais, Tolkien construiu a sua obra seminal em redor da proteção e da destruição de um talismã do mal. Pelo contrário, muitos autores do passado enfatizaram a busca por um talismã do bem, como o tosão de ouro devolvido à Grécia por Jasão. Quando um objeto adquire subitamente uma dimensão sagrada que lhe confere poderes mágicos, torna-se simbólico. Em consequência, o lobisomem só pode ser morto se lhe acertar no coração com uma bala de prata. Mas é em torno do vampiro que encontramos a maior concentração de objetos de fetiche. As cabeças de alho, a água benta, a estaca de madeira que deve ser espetada no coração e, especialmente, o crucifixo. Erguido em frente às presas de um vampiro, o símbolo de Cristo possui todas as qualidades indispensáveis para deter os ataques do Príncipe das Trevas. Os vampiros tremem só de o imaginarem. Mas o inimigo mais mortal de Drácula, o professor Van Helsing, interpretado por Peter Cushing, iria descobrir que o crucifixo só funciona em países cristãos. Para enfrentar vampiros persas, chineses ou simplesmente ateus, teria que descobrir novas armas. Na apresentação de Psycho, Alfred Hitchcock delicia-se ao mostrar a casa da mãe de Norman Bates como um local explicitamente amaldiçoado. Esta mansão vitoriana parece ter saído diretamente de um poema de Edgar Allan Poe ou de um romance inglês. A little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. Escritores e poetas restauraram a aura maléfica do castelo medieval que fora apagada pelas luzes do Renascimento. Mas não era o simbolismo político do sistema feudal que era enfatizado nas histórias de terror góticas. Bram Stoker, Todd Browning e F.W. Murnau brincavam com a natureza aterradora do castelo do vampiro. Com as suas torres imponentes, masmorras e passagens subterrâneas sinuosas, o castelo gótico é a representação dos crimes do passado. Incesto, violações e homicídios hediondos que ficaram impunes. Para além de ser assustador, o castelo assombrado é um local de catarse. A maldição persegue o criminoso ou os seus descendentes até a salvação ser finalmente alcançada. Em 1963, Roger Corman termina O Corvo 3 dias antes do prazo. Ainda tinha o cenário principal e a disponibilidade de Boris Karloff. Foi um golpe de sorte para este autor, realizador e produtor que rapidamente inventou uma nova história.
Decidiu então usar o cenário e filmou as cenas com Karloff em 2 dias. As restantes filmagens foram feitas ao longo de várias semanas, de acordo com as agendas dos atores. Fantasmas, vingança e manipulação. O enredo do filme assemelhava-se ao da obra-prima de Alfred Hitchcock, A Mulher que Viveu 2 vezes, mas sem Kim Novak e James Stewart. She laughed at me, said her bed was not for me to find another. My own hand, I killed her. And now you believe what? That the ghost of Ilsa has come back to relieve you of your penance? Is that it? Yes. A pessoa encarregue da montagem do filme era um jovem assistente de Corman com apenas 22 anos, Francis Coppola. Quando Corman viu o filme, apresentou Coppola como produtor e deu-lhe um orçamento de 13.000 euros para fazer o seu próprio filme. It's over. It's over. Do you understand? You're free now. Foi assim que o futuro realizador de O Padrinho filmou Dementia 13, na Irlanda, a sua primeira longa-metragem. Um conto moderno de fantasmas e manipulações que deve muito ao seu mentor. O filme de terror assemelha-se às histórias que os nossos avós nos contavam. Ainda queremos acreditar em monstros e papões, mas desta vez não estamos sozinhos debaixo dos cobertores. Pim Pam Pum, produção audiovisual.